Olá pessoal, bem-vindos a mais uma carta semanal do Instituto Mises Brasil. Hoje eu vou falar sobre bolhas. Bolhas de ações. Faz exatamente 90 anos que ocorreu o crash da Bolsa de Nova York em 29, que deu início a um período que se denomina de a Grande Depressão, que afetou o mundo inteiro, inclusive o Brasil. É muito importante estudar esse fenômeno do crash 29 da Grande Depressão, que eu já mencionei aqui. Tem o livro do Rothbard, que é um livro muito importante, que se chama A Grande Depressão, publicado pela editora LVM, que explica muito bem o ciclo de crédito que o governo vinha fazendo nesse período. Eu já falei aqui na carta anterior ou na outra sobre isso, vale a pena dar uma checada. Mas eu queria falar sobre outra bolha. Uma bolha que tem exatamente 300 anos de idade. Em 1719 ocorria a primeira grande bolha no mercado acionário na França. Entre janeiro de 1719 e novembro de 1719, o índice Bovespa da época, que era a ação negociada que representava boa parte da economia e o futuro, basicamente, que era a Companhia das Índias, a Mississippi Company, subiu 20 vezes de janeiro a novembro, quando estava atingindo o seu maior valor, em torno de 10 mil livres, que era a moeda francesa na época. É incrível, a despeito de algumas diferenças importantes, como a velocidade, a intensidade da bolha e a velocidade da bolha, é muito tenebrosa a semelhança entre o que ocorreu naquela época e o que está acontecendo agora, principalmente desde 2008, 2009, na verdade, o período de mais longa duração de alta da Bolsa Americana. Então, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre esse período. 4 anos antes, em 1715, tinha morrido o Luís XIV, o famoso Rei Sol, que deixou como dívida pública um valor impagável de 3 bilhões de livres. Ele tinha uma receita em torno de 145, 150 milhões de livres, uma arrecadação de impostos, e só os juros da dívida representavam 220 milhões de livres. Então, o rei morreu, deixou um regente, que era o Duque de Orleans, enquanto o Luís XV não alcançava a maioridade. Então, o Duque de Orleans, ele era amigo, era um pouco de um bon vivant, conhecia aí nas noitadas da época, de um escocês que tinha saído do Reino Unido, da Inglaterra, por conta de uma condenação à morte, porque em um duelo a respeito de uma menina, ele acabou matando o seu adversário. E embora normalmente naquela época, duelo não dava condenação, o outro sujeito era bem conectado e ele acabou sendo condenado à morte e se mandou da Inglaterra, foi para vários lugares, entre eles Amsterdã, onde ele aprendeu um pouco de como funcionava o Banco Central, que lá existia, como que funcionava a Companhia das Índias, a VOC, das Índias Orientais, se eu não me engano que chamava o nome, que era a primeira corporation que tinha, portanto, ações negociadas. Isso era um fenômeno razoavelmente novo e ele, como ele era um jogador, né, ele jogava cartas, inveterado, e se dava bem, muitas vezes, bom matemático, ele começou a se interessar sobre assuntos monetários e financeiros e tinha um plano inflacionista. E ele viu na França uma oportunidade ideal de vender esse plano inflacionista, porque a situação fiscal da França na época era muito ruim, até pior do que a do Brasil de hoje, que já é péssima. No livro que veio depois, o livro Fausto, parte 2, do Goethe, ele cita
o Mefistófeles, que era uma espécie de um demônio, um enviado do diabo, que estava visitando, o Fausto estava visitando um reino e o Mefistófeles aparece como o bobo da corte, que num determinado momento induz o rei a assinar um certificado que tinha como garantia daquele certificado o ouro ainda não achado, não tirado debaixo da terra, um ouro incerto que haveria no reino. E o que acontece é que no dia seguinte ele faz cópias, o Mefistófeles ou alguém faz cópias desse certificado e espalha pela economia desse reino aí fictício da história, e a aceitação é maravilhosa inicialmente, você tem um boom na economia inicial e claro que não previam o desastre que viria depois. No caso do romance veio uma guerra civil. Então é bastante ilustrativo do que veio acontecer na França quando inicialmente o John Law consegue criar um banco com direitos parecidos com o Banco Central que a gente tem hoje, de monopólio de notas. Depois ele consegue também o controle da tal Companhia das Índias, que detinha 1/4 do território dos Estados Unidos de hoje, e direitos de comércio com o resto do mundo, aquelas coisas, aqueles monopólios mercantilistas que existiam naquela ocasião. Portanto, aquilo tinha uma percepção de valor pelo monopólio, né? Esses cartórios que eles faziam, e tinha terras nos Estados Unidos que eram aparentemente promissoras. E inicialmente esse banco do John Law operava com ouro de respaldo, mas num determinado momento ele foi convertido como um banco governamental oficial, com menos de 1 milhão de livres de capital inicial integralizado. Tinha uma opção de papéis, do título do governo que entrava lá, mas o valor de mercado do capital que foi integralizado foi menos de R$1 bilhão. E isso, logo no início de 1719, ele começou a multiplicar essas notas emitidas por esse banco, que agora era o banco oficial, era o banco quase banco central da época. E nesse período de 1 milhão de capital, gerou 1 bilhão de notas nesse período. E aí as ações que ele também controlava, que também faziam parte lá do banco, mas eram negociadas no mercado, então multiplicaram-se por 20 vezes. E o negócio degringolou em seguida. Eu vou apenas mencionar um fato curioso que eu vou citar numa próxima coluna da Folha de São Paulo e num vídeo aqui, é que o sócio do John Law na Companhia das Índias, ele tinha 2 sócios. Um dos sócios era um irlandês chamado Richard Cantillon, que quem conhece a escola austríaca sabe bem quem é o Richard Cantillon. E o Cantillon era um sujeito de mercado, um conhecedor, um comerciante nato, e uma boa cabeça, e ele estava entendendo o que ia acontecer em 1719. E no meio desse período, mais ou menos quando estava 9 mil livres, a ação chegou até em torno de 10, 11 mil livres, ele vendeu suas ações, foi embora, ainda emprestou dinheiro para quem queria comprar mais, e por causa do Cantillon se cunhou na França da época, e hoje a gente usa o termo milionário, porque ele se tornou, assim como outros que eram investidores na Companhia das Índias nesse período, se tornaram milionários, mas o Cantillon era o principal, ou um dos principais. E a história do Cantillon continua, ele vai embora da França, continua emprestando dinheiro em moeda forte para pessoas que queriam comprar, então ainda teve a desvalorização da moeda francesa, que aliás a principal moeda de ouro na França tinha um nome esquisitíssimo, com acento CU, daí você vê a confusão que não pode gerar. Portanto, o Cantillon passou a ser detestado por todo mundo, por inveja e porque ele estava emprestando dinheiro em moeda forte, as outras pessoas tinham que pagar ainda mais caro, né? E ele acabou sendo morto num incêndio muito esquisito na casa dele, mas não antes de ter escrito o primeiro tratado sistemático de economia
que se chama Essai sur la nature du commerce en général, que os austríacos consideram o primeiro grande tratado de ciência econômica que existiu 50 anos antes de Adam Smith, e citado por Adam Smith. Adam Smith não gostava muito de citar outros autores, mas cita bastante Cantillon, que escreveu esse livro em 1730. Eu acho que ele morreu em 1734. Então, o fato é que, assim como no romance Fausto, o John Law fez um acordo diabólico com o rei. Ele não conseguiu esse banco que ele obteve, com todos esses privilégios e o controle da Companhia das Índias, em troco de nada. O pacto diabólico é que ele prometeu ao rei que ele emprestaria o que ele precisasse a juros muito baixos, em troca de todos esses privilégios, essas vantagens. E esse esquema é muito parecido com o que existe hoje nos bancos centrais ainda. Não pode mais haver empréstimo direto do Banco Central para o Tesouro, mas ele persiste através de uma triangulação com o setor bancário. O Banco Central precisa comprar títulos do governo, mas não pode comprar direto do governo. Ele compra dos bancos. Mas os bancos, sabendo que o Banco Central é um comprador que compra toda semana, nesses tais leilões que ocorrem nas mesas de open market, os bancos compram, emprestam dinheiro para o governo. Então, através dessa triangulação, persiste esse troço do banco privilegiado emprestar dinheiro criado do nada para o governo. Assim como hoje, lá atrás, essa emissão de notas que o John Law fez não criou inflação de preços inicialmente. Isso é o que é curioso. Criou uma bolha de ativos, o índice Bovespa da época, que subiu 20 vezes nesses 11 meses, mas não criou inicialmente inflação de preços. Veio a criar depois que tudo estourou lá na frente. Assim como hoje, o banco do John Law tinha como lastro títulos do governo da França, né, dívida do governo francês, que tem como lastro o quê? Impostos futuros. Né? Assim como hoje também. Os bancos centrais têm como lastro títulos do governo, que representam impostos futuros, muito parecido com o que aconteceu no romance do Fausto, onde o que lastreava aquele certificado era ouro que estava enterrado, uma coisa lá no futuro, incerta, etc. Nada de real. Né? Então, na época, o John Law comprava título do governo, hoje também compra título de governo. Não gerou inflação de preços inicialmente, hoje também não gerou inflação de preços inicialmente. Mas essa coisa, né, esse tipo de inflacionismo, incentiva o endividamento e a alavancagem, que no final prejudica o mais pobre, como sempre. Né? Essa emissão mefistofélica, ela começa... Quem recebe esse dinheiro novo primeiro, que é o chamado efeito Cantillon até hoje, são as pessoas mais próximas do rei, que gastam antes dos preços subirem, seja preço de ações, seja preços de produtos. E isso, na verdade, acaba punindo o mais pobre, que tem que pagar, como hoje, imóveis muito mais caros, etc. Tá todo mundo agora correndo para entrar na bolsa de valores. Os mais ricos já tinham entrado na Bolsa de Valores, os mais pobres, agora tem 1,5 milhão de pessoas pessoas físicas investindo na Bolsa. Parece que nos últimos 2 meses entraram 700 mil dessas 1,5 milhão, uma loucura, quer dizer, tem uma mania, está todo mundo comprando ações que também um pouco soa um sinal de alarme. Então, pessoal, fiquem atentos, porque de 2009 até agora, a Bolsa Americana, portanto em dólares, subiu 350%. E hoje mesmo bateu um novo recorde aí, com as perspectivas de que vai sair o acordo comercial, ou pelo menos uma parte do acordo comercial de Estados Unidos e China, que estão dizendo até que pode ser assinado no Brasil. E o melhor investimento, há muito tempo, são os títulos de 30 anos, zero coupon. Ou seja, isso que normalmente não era para dar esse retorno inteiro, dá porque os juros consistentemente vêm caindo por causa dessa emissão consistente, contínua, que o Banco Central americano tem promovido. Pessoal, fiquem alerta. Lá em 1720 aconteceu o colapso. Exatamente. Será que pode acontecer em 2020? Vamos ver, mas sem dúvida a teoria austríaca dos ciclos econômicos dá um sinal vermelho
para o que está acontecendo hoje. Deixo um abraço a todos.